A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amados, quero compartilhar algo da palavra do Senhor nas cartas para Deus de hoje. O título é Um Ato de Fé. A palavra do Senhor que me levou a esse pensamento está lá no livro de Esther, no capítulo 5, só os versículos 1 e 2. A palavra do Senhor que vai dizer assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou o cedro para Esther, o cedro de ouro, que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cedro. Só até aqui, amados. Bom, essa palavra tocou no meu coração por conta deste título mesmo, um ato de fé. Aqui, essa palavra de Esther. Esther era uma rainha. Ela era uma rainha esposa do rei Assuero. Ele era um rei muito poderoso da época. Os judeus moravam naquele lugar. Ele era um rei de muitas nações. E eles estavam sobre os cuidados ali, sobre os cuidados deste rei. O povo judeu estava sob os cuidados desse rei. E o povo judeu nessa época já estava sofrendo porque outros reis, outros reinados tomaram posse das terras, tomaram posse das pessoas, escravizaram pessoas por conta da desobediência do povo judeu com Deus. E aqui nessa época, a rainha Esther, que era a sobrinha de Mardoqueu era um judeu também. A rainha Esther, antes de ser rainha, né? Ela foi criada por Mardoqueu, porque ela havia perdido seus pais. Ela era órfã. Mardoqueu cuidou dela. E em um determinado momento da história, o rei Assuero, que era casado com a rainha Varti, ele deu uma ordem que em alguma situação a rainha fosse até onde estava o rei e ela se negou. E movido de raiva, de ira e de conselhos de outras pessoas, o rei Assuero destituiu a rainha Varti e elegeu uma nova rainha. Então houve ali uma espécie de processo seletivo. Houve uma seleção de uma nova rainha e muitas mulheres participaram. E Mardoqueu colocou sua sobrinha para participar dessa seleção. Mas eu já volto nesse ponto e aqui a palavra de Deus, nessa situação em que a rainha se coloca diante do rei e o rei levanta o seu cedro de ouro e ela toca no seu cedro, ali tem um ato de fé. Esse movimento tem um ato de fé. Ah, mas por quê, né? Um cedro e tal. Tentem ler mais essa história, uma história muito linda, por isso que ela está aqui na Bíblia. E aqui não era qualquer pessoa que entrava na presença do rei. Não era qualquer um que tinha permissão para entrar na presença do rei. Quem entrasse na presença do rei sem pedir permissão poderia até morrer. A única forma de uma pessoa sem a permissão do rei entrar na sua presença é que ele levantasse o seu cedro e essa pessoa tocasse na ponta desse cedro. E a rainha Esther fez isso. E o rei autorizou que ela tocasse e ali o ato de fé dela foi enfrentar essa situação.
o povo judeu estava sendo marginalizado, Mardoqueu ali estava sendo marginalizado, passava dias na porta do palácio, clamando por justiça. E Esther, quando ela virou rainha, ninguém sabia que ela era judia. Ninguém sabia que ela era descendente do povo judeu. Porque o Mardoqueu não pediu a ela que não contasse. E ela se tornou rainha. E quando ela se tornou rainha, o povo judeu começou a circular ali o palácio, o reinado, mas o povo judeu não se prostrava. O povo judeu não se prostrava ao rei, não se prostrava ao povo que estava com o rei. E uma pessoa ali do reinado que se chamava Amã, que era uma pessoa da confiança do rei, que organizava as coisas do reinado, ele se incomodou porque Mardoqueu não se prostrava ao rei. Ele se enfureceu e ele pediu permissão ao rei. Ele queria permissão do rei para humilhar esse povo judeu, para humilhar Mardoqueu e ir além até. Ele queria, na verdade, matar Mardoqueu, e Mardoqueu ficou sabendo e se desesperou e tentava de várias formas falar ali com a rainha Esther, não estava conseguindo. Até o momento que ele conseguiu e ela soube do que estava acontecendo. E Mardoqueu clamou a ela que falasse com o rei, que clamasse por ele, que clamasse pelo seu povo. E ela teve medo, teve receio, porque ela só ia na presença do rei quando o rei chamava. E ela teria que, num ato de fé, ela teria que ir na presença do rei e correr o risco de vida, porque quem ia na presença do rei sem autorização e o rei não levantasse o seu cedro, essa pessoa seria morta. Então a rainha Esther ordenou a Mardoqueu que fizesse jejum, que ela também jejuaria por 3 dias, e que o povo judeu também jejuasse por 3 dias para que ela fosse até a presença do rei. Então o ato de fé que ela teria que fazer era ir até o rei e contar com a benevolência e contar com a boa vontade do rei de lhe erguer o cedro para que ela tivesse a permissão de falar com o rei daquela situação. O ato de fé era algo simples, ela só tinha que ir até a presença do rei. Mas esse ato simples colocava a vida dela em risco. E ela ficou com medo. Mas ela fez esse ato de fé, mas não fez de qualquer jeito. Muitas vezes a gente precisa ter um ato de fé para que as coisas nas nossas vidas mudem. E um ato de fé às vezes é algo muito simples, mas não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que ser feito sobre a orientação de Deus, sobre o encaminhar de Deus. E aqui o ponto, quando o rei ergueu seu cedro, a bênção já estava dada. Depois tudo que aconteceu, a rainha Esther convidou o rei para participar de um jantar, e ali naquele jantar ela comentou o que estava acontecendo, e o povo judeu foi salvo, e Mardoqueu foi salvo. Mas o ato de fé movimentou aquela situação. E um ato de fé antes desse, mais simples do que esse, chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto de salvar o povo judeu. Um ato de fé anterior a esse fato da rainha Esther, que foi quando Mardoqueu colocou Esther para participar daquele processo seletivo para a escolha da rainha. Ele colocou, né, ele preparou Esther para que ela participasse daquele processo seletivo. Ele teve um ato de fé de que se Esther fosse a escolhida do rei, que a vida dela mudaria. Ah, mas aí ele pensou nele também, né? Porque se ela fosse escolhida como rainha, Mardoqueu seria beneficiado. Não. Ele não pensou nele, porque ele pediu a ela que não falasse que ela era descendente do povo judeu. Ninguém sabia que ela era descendente do povo judeu. Ela participou daquele processo
E o rei Assuero viu graça aos olhos dela, se encantou por ela e a tornou rainha. E ela já estava no palácio e o povo judeu não estava e Mardoqueu não estava. O ato de fé de Mardoqueu foi pela sobrinha. E esse ato de fé que ele teve com algo simples de colocar ela para participar daquele processo da escolha da nova rainha salvou a vida dele. O ato de fé de Mardoqueu de colocar a sua sobrinha no lugar certo, no momento certo, com a direção de Deus. Você acha que Esther foi escolhida rainha à toa diante de tantas outras mulheres, diante de todas as pessoas de posse que devem ter participado desse processo, uma pessoa humilde, uma pessoa que nem não tinha os seus pais, que foi criada pelo tio, numa condição normal, numa condição do mundo real, ela teria essa possibilidade sem Deus? Não. Ela teve essa possibilidade porque Deus estava naquela situação. Deus agiu naquela situação, mas Mardoqueu fez a parte dele, que foi colocar Esther para participar daquele ato. O ato de fé de Mardoqueu fez Esther virar rainha. E depois o ato de fé de Esther salvou a vida de Mardoqueu e do povo judeu. E onde eu quero chegar com esta palavra, né? Qual é o ato de fé que você tem praticado? Qual é o seu ato de fé? Muitas vezes há algo simples na sua vida para ser feito e você não faz e você adia, muitas vezes você nem sabe o que tem que ser feito. Sabe o que eu entendo aqui? Que a gente, a nossa bênção está com Deus. As nossas bênçãos estão na mão de Deus e Ele entrega à medida que Ele quer, à medida que nós nos entregamos na presença dEle, à medida que nós temos atos de fé, mas não para nós. À medida que nós temos atos de fé para ajudar outras pessoas. A sua bênção, a minha bênção está com Deus. E Deus vai usar alguém para entregar essa bênção. Assim como Ele vai usar eu, assim como Ele vai usar a você para entregar a bênção de alguém. Então você e eu, nós carregamos a bênção de alguém e nós precisamos entregar essa bênção de alguém para que Deus entregue a nossa. Ah, o que você está falando é... Então eu tenho que fazer primeiro pelo próximo para Deus fazer por mim? É, porque o que está na palavra, né? Qual é um dos mandamentos? Amai ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo não é só dizer que eu te amo, mas é fazer algo por esse próximo. E muitas vezes um ato de fé é algo de fato simples. Quantas pessoas tem ao seu redor que têm passado por problemas de depressão, problemas de ansiedade, problemas na família, problemas com vícios, com álcool, com drogas, e você sabe daquilo que está acontecendo, das pessoas ao seu redor e você não consegue falar uma palavra de Deus para aquela pessoa. Muitas vezes não é na força do teu braço, não é na sua própria força que você vai mudar a situação daquela pessoa, mas muitas vezes pessoas que passam por situações difíceis, pessoas que passam por problemas pessoais, uma palavra, um ato de fé, a liberação de uma palavra da parte de Deus para essa pessoa movimenta a vida dela. Uma palavra de fé, um ato de fé muda a vida daquela pessoa. Quantas pessoas tem ao nosso redor passando por angústias, por aflições, fora da presença de Deus. Muitas delas nem conhecem a Deus, relutam, questionam, Deus não existe porque Ele não olha para mim. E eu tenho certeza que você deve ter algum exemplo de vida onde aconteceu algo que ninguém conseguia explicar. Esse algo que ninguém consegue explicar é a fé. A fé é assim. A fé é a gente acreditar naquilo que a gente não consegue ver, é acreditar naquilo que pra gente é impossível, mas para que Deus é possível.
Olha a situação aqui da rainha Esther. Ela era do povo judeu que estava sendo escravizado, que estava sendo de fato humilhado. Ela não tinha os seus pais, ela foi criada por um tio e Deus colocou ela num lugar de honra através de um ato de fé de outra pessoa. Através de um ato de fé de um tio que viu que ela poderia ser escolhida como rainha. Ele não ficou pensando, eu sou pobre, ela também é pobre, não vamos perder tempo com isso. E no nosso dia a dia, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão desesperadas, passando angústias, aflições, dificuldades, e a gente não tem coragem de dar uma palavra de força, uma palavra amiga, um ombro, estender um ombro amigo. Mas daqui a pouco essa pessoa vai me pedir dinheiro, daqui a pouco essa pessoa vai se instalar aqui, vai ficar querendo ajuda toda hora. Um ato de fé é algo muito além disso. Muitas vezes um ato de fé é só uma palavra, é um acolhimento, um abraço. Quantas pessoas que estão aí pelas ruas, sabe o que elas sentem mais falta? Sabe o que o morador de rua sente mais falta? Não é de um prato de comida. O prato de comida é algo do dia ali que em algum momento vai acontecer. O que essas pessoas sentem mais falta é de um abraço, é de um ouvido. Para ela desabafar, para ela sentir que ela é gente, para ela sentir que ela é uma pessoa, que ela é um filho amado de Deus como você e como eu. E muitas vezes a gente passa longe dessas pessoas por medo, por nojo, por qualquer outro tipo de razão. Mas lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E depois o mandamento que nós amamos, de amarmos o próximo como a nós mesmos. E Jesus ainda foi além, ame ao próximo como eu vos amei. Imagina que amor é esse. Então, meu amado, tente hoje. Faça hoje um ato de fé, porque um ato de fé, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi dessa palavra, tem que ser algo diário. Diariamente nós precisamos ter um ato de fé. Nós precisamos fazer algo, ainda que a gente ache que não é possível para neste reino, não é possível para os homens, mas para que Deus é possível. Tem alguém aí perto de você, um irmão, um amigo, um pai, uma mãe, um filho, que vem passando por dificuldades, que você não fala há muito tempo e você sabe que aquela pessoa, que a vida dela é batalha diária, que a vida dela é luta diária, que ela está desempregada, que ela está no meio das drogas, que ela está passando angústias, aflições, que ela passa por depressão, que ela já falou de tentar se matar ou de querer morrer. Manda uma mensagem para essa pessoa, liga para essa pessoa, manda algo da parte de Deus para essa pessoa. Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Tenha um ato de fé hoje. Tenho um ato de fé hoje e eu gravo esses vídeos porque Deus colocou no meu coração, Ele coloca palavras no meu coração praticamente diariamente. Não para mim também, né? Toda vez que eu recebo algo da parte de Deus, quando eu recebi essa palavra, eu entendi que eu precisava fazer algo além do que eu venho fazendo. Mas Deus coloca palavras no meu coração, que são essas cartas para Deus, que é como se Deus colocasse algo no meu coração e eu compartilhasse com as pessoas. Então não é uma carta que eu escrevo para Deus, mas é algo que Deus coloca no meu coração que eu compartilho com as pessoas através desses vídeos, através de coisas que eu escrevo, por amor a Deus. Essas são as cartas para Deus. São algo que eu escrevo vindo da parte de Deus, vindo da palavra de Deus, para entregar para as pessoas. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Então tenha um ato de fé hoje. Qual é o seu ato de fé?
Entregue algo para as pessoas e Deus entregará o que é para você. Muitas vezes a gente segura algo que a gente sentiu, eu senti de falar com essa pessoa, mas eu não quero, não vou ligar, estou com vergonha, não sei, qualquer outro tipo de razão e você não faz. Deus toca no seu coração para você falar com aquela pessoa e você não fala. Deus vai entregar a sua bênção quando você fizer a sua parte. Quando você fizer algo por outras pessoas ou até algo por você, né? Se a gente olhar aqui na palavra de Deus, lá a mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, ela sofria há anos com um fluxo contínuo de sangue, que não cessava, ela já tinha ido em vários médicos e da época e nada dava certo, mas quando ela soube de Jesus, o que Jesus estava fazendo naquele lugar, ela foi tocada e ninguém falou para ela que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela teve um ato de fé, ela colocou na cabeça dela que ela nem precisava pedir Jesus me cura, Senhor me cura. Ela teve convicção. Um ato de fé é a gente ter convicção de que a gente vai fazer algo e que aquilo vai se concretizar na minha vida e na vida na minha, na sua vida e na vida das outras pessoas. Por isso que eu comentei lá no começo que um ato de fé pode ser algo simples. A mulher do fluxo de sangue, ela fez algo simples. Ela tocou nas vestes de Jesus. Mas tudo que ela fez antes levou com que ela recebesse aquela cura. Tanto é que Jesus falou para ela, mulher, Jesus perguntou, quem me tocou? Quantas pessoas tinham naquele lugar e uma mulher tocou ele também, porque várias pessoas encostavam em Jesus nessa passagem, e ela tocou e ele, quem me tocou? Senhor, várias pessoas estão aqui, várias pessoas estão te tocando. Não, mas alguém me tocou e de mim saiu virtude, de mim saiu a cura. E ela levantou a mão e ela falou que foi curada. E Jesus falou o que para ela? A sua fé te curou. Vai em paz, a sua fé te curou. Porque ela colocou, ela mentalizou aquilo, ela acreditou, ela teve fé, ela teve um ato de fé e ela sabia, ela teve a convicção de que ela, se somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então ela teve um ato de fé para ela. Mardoqueu teve um ato de fé para a sobrinha dele. A rainha Esther teve um ato de fé pelo tio e pelo povo judeu. Então, um ato de fé não é só para você, não é só para o que você quer, não é só para o que você busca, porque você está pedindo a Deus, mas um ato de fé. Muitas vezes a sua bênção, a bênção que você está pedindo, Deus está com ela na mão, está com ela assim, com a mão aberta. Tô aqui, filho, tô aqui, filha. Deus está com a mão aberta. Tem um ato de fé. Tenha um ato de fé com quem está à sua volta, tenha um ato de fé com você mesmo. Se prepare para esse ato de fé. Se você vai falar com alguma pessoa que você sabe que não está numa situação boa, está com depressão, está com ansiedade, está tentando se suicidar, está desempregado, está desamparado, se prepare antes. Se você puder ajudar de alguma forma, com algum recurso material, alimento, até dinheiro, se prepare antes. Se prepare antes de falar com essa pessoa, ore a Deus, busque a Deus, jejue. Se prepare antes, um ato de fé é algo simples. O segredo do ato de fé não está no próprio ato, está na preparação. Se prepare para o seu ato de fé de hoje. Deixe Deus te surpreender. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Mas você sabe o que Ele quer de você? Quando você tem um ato de fé não só para você, mas para aqueles que estão à sua volta, mas para aqueles que estão precisando, Deus entrega a bênção que Ele preparou para você. Tenha um ato de fé hoje. Tenha um ato de fé hoje, principalmente com o próximo.
Busque para você também, mas tenha um ato de fé com o próximo. Pode ser só uma palavra amiga. Pode ser só um irmão, eu não sei o que te dizer. Deus tocou no meu coração de ligar, de te mandar essa mensagem. Eu nem sei o que te dizer, mas o que eu tenho para te dizer é que Deus te ama. Se você está recebendo esta mensagem, se você está ouvindo este vídeo e tem passado por situações difíceis, se essa mensagem chegou até você, é um sinal de que Deus te ama. Tenha um ato de fé hoje com você, com as pessoas que estão à sua volta e deixe Deus te surpreender. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Até mais.